Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. E hoje nós vamos estudar juntos a crônica. Nossa aula vai se organizar em 3 movimentos. A gente vai primeiro ler e interpretar uma crônica de um grande cronista de projeção nacional e até internacional, muito conhecido dentro das artes teatrais, da telenovela. A gente depois vai tentar entender a importância dos modos e modos verbais nas construções de um texto. E, finalmente, aprender um pouco mais sobre os elementos estruturais ou composicionais de uma crônica. Este é o nosso gênero do discurso de hoje. Pois bem, o princípio teórico para vocês a crônica é um texto narrativo que normalmente se inspira em notícias de jornal ou em observações de fatos do cotidiano. Observem que é um texto que se avizinha assim do jornalismo, da comunicação social, por assim dizer, né? A linguagem utilizada pelo cronista é geralmente simples e objetiva, clara e direta. Os textos são geralmente curtos, a brevidade é uma das marcas deste gênero, tanto a leitura quanto a escrita, né? Não são textos longos que exigem muito tempo, a gente consegue ler uma crônica muitas vezes em menos de 2 minutos. As figuras de linguagem são importantes recursos para dar maior expressividade ao texto. E esse recurso, sim, os cronistas usam com muita preciosidade. Vamos ler então uma crônica do autor e escritor Valcir Carrasco, escrita em 2007. Talvez vocês conheçam essa figura à direita aí no nosso retrato, na nossa iconografia. Observem que ele ainda é muito jovem, né, e muito produtivo, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar dele e ainda que não associem o nome à obra, né, devem reconhecer obras como O Cravo e a Rosa, telenovelas como O Cravo e a Rosa, né, e outras tantas novelas de sucesso nacional e internacional feitas por este autor. Mas o que nós vamos ler hoje é uma crônica chamada O Labirinto dos Manuais. Observem como se inicia esse texto. Há alguns meses troquei meu celular, um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo, decidi, folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall. Não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no vibracall há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Observem o tom jocoso, né? Cheio de galhofa, de anedota, de bom humor e ironia no narrador dessa crônica, né? Vamos então à nossa primeira atividade. O comando diz: após ler esse trecho da crônica de Valcir Carrasco, responda. Veja que essa questão se desdobra em 2. Qual é o tipo de situação que ele comenta? E, finalmente, como estão conjugados os verbos que o autor utiliza e qual é a consequência para a narrativa? Repensem aí, retomem o texto, eu já volto com vocês comentando estas 2 questões.
Vamos juntos então, minha gente, tentar responder essas duas questões que eu vou reler para vocês. Qual é o tipo de situação que ele comenta? Como estão conjugados os verbos que o autor utiliza e qual é a consequência para a narrativa? Pois bem, o autor tece comentários sobre uma situação comum do seu dia a dia e utiliza verbos em primeira pessoa e também verbos impessoais em modo e tempos variados, né? Com um narrador em primeira pessoa, temos também um narrador personagem que participa e conta dos fatos que aconteceram com ele, né? Observem que ele tanto faz um comentário sobre situações comuns do seu dia a dia, que ele está falando do quê? De quando ele trocou de celular. Algo corriqueiro, não é algo extraordinário, é um fato comum, né? Essa é uma das abordagens da crônica, em fatos do dia a dia. Pois bem, vamos continuar a nossa leitura da crônica. Atualmente estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a promessa: rápido e fácil. Um guia prático e simples e colorido. Resolvi, vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca, ainda se emagrecesse. E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar, e de novo no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir as mensagens. A secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples, mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais, ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Valcir Carrasco, Veja São Paulo, 2007, né? É um texto adaptado, recortado. Pois bem, agora que lemos ele, vamos para a nossa segunda questão. Releia este trecho da crônica, observem o recorte, está em destaque, em uma cor diferente e entre aspas. Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Os verbos destacados estão em primeira pessoa. Além da conjugação na primeira pessoa e do tempo, o que mais os verbos indicam em relação à ação que é expressa? Essa é uma questão verbal. Pensem aí, eu já retomo com vocês e comento o gabarito.
Vamos junto, minha gente, retomar o enunciado da questão, né? Atualmente estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Observe que os 3 verbos em destaque estão conjugados, flexionados na primeira pessoa. O comando da questão diz então, os verbos destacados estão em primeira pessoa. Além da conjugação na primeira pessoa e do tempo, o que mais os verbos indicam em relação à ação que é expressa? Observem, né, os verbos estão no modo indicativo e indicam o fato acontecido, que o fato acontecido é uma certeza. Daí vem o seu nome, né? O modo indicativo. Bom, este não é o único modo em língua portuguesa, existem 3, né? Os modos verbais indicam como as ações acontecem no tempo, perceba que é uma questão aspectual, né? O modo indicativo exprime fatos, certezas, né? O exemplo, meu celular funciona bem, aí nós temos aqui um exemplo do verbo empregado no modo indicativo. No subjuntivo, o que nós temos é a expressão de desejos, possibilidades, dúvidas, é o que eu gosto de chamar de como se fosse, muito comum dentro da literatura, da poética, né? Um exemplo nós temos aqui abaixo, se meu celular funcionasse, melhor. Observe que se o indicativo usava o verbo funciona, flexionado funciona, aqui ele indica, na verdade, ele sugere uma possibilidade, né? Se funcionasse. E finalmente o imperativo, também chamado de injuntivo, que exprime ordens, pedidos, conselhos, instruções, né? Muito comuns inclusive em manuais. Um exemplo, traga seu celular para eu ver. Traga aqui o verbo, né? Observe que a forma verbal, o modo verbal impera, é quase uma ordem, né? Traga seu celular para eu ver. Então, atividade 3 para vocês, novamente retomando a crônica de Valcir Carrasco, né? Observem o enunciado da questão. Entre as características que definem uma crônica, reflita sobre quais estão presentes neste texto em questão, do Valcir Carrasco, e comente em um parágrafo. Eu quero que vocês dissertem aí, escrevam um parágrafo de pelo menos 4 ou 5 linhas, descrevendo quais são as características que vocês reconhecem da crônica neste exemplar, né, do Valcir Carrasco. E de modo que vocês consigam elencar os elementos composicionais deste gênero. Façam aí que eu já volto comentando com vocês o gabarito. Vamos juntos, minha gente, responder essa questão agora sim, objetivamente.
né? Várias características podem ser destacadas aí nessa crônica do Valcir Carrasco, né? A primeira, o emprego da linguagem acessível ao leitor, né? Observem que não é uma linguagem preciosista, não é uma linguagem rebuscada ou opulenta, né? É um calão coloquial, né? Observem como é acessível, como é palatável, eu não tenho dificuldade nenhuma, nem na leitura, nem na compreensão. É uma linguagem próxima do registro que a gente chama de informal, né? Além disso, a abordagem de um fato do cotidiano, de um fato comum, corriqueiro do dia a dia, né? Tão característico das crônicas. Existem outras questões, outros elementos que a gente vai tentar reconhecer agora. Entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto. Observem, o texto do Valcir Carrasco é breve, é curto, a leitura demanda poucos minutos, né? A linguagem simples, objetiva, clara e direta, né? É muito próxima da linguagem jornalística, por assim dizer. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, da atualidade, né? Ele está falando da dificuldade que ele tem com esses equipamentos eletrônicos novos e modernos, né? Que tem muitas funções, das quais a gente, que é um pouco mais velho, tem dificuldade em manusear, em operar. A crônica é um tipo de texto que chama a atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos, sem grandes digressões, né? Sem grandes parênteses, em outras palavras, né? O tom, então, é leve, muito próximo da anedota, do gracejo ou da piada mesmo, né? De fato, é um texto carregado de ironia e humor. O humor caracterizado aí como a quebra de expectativas, né? Você espera um resultado e o que vem é outro, né? Inesperado. Então eu vou deixar para vocês aqui a sugestão de atividade. Eu gostaria que vocês copiassem todo esse enunciado e resolvessem essa questão, que eu vou ler com vocês aqui, ó. Agora é a sua vez. Observe alguma situação do seu cotidiano e transforme em uma crônica de até 30 linhas. Lembre-se de usar uma linguagem simples, direta e de observar os tempos e modos verbais do texto. Sua crônica pode ser mais reflexiva sobre uma situação ou engraçada. Fique livre para criar. Depois, compartilhe com o seu professor. Eu vou dar esse tempo para vocês aí. Façam esse texto. Quem sabe vocês não são um talento aí, né? E podem até viver disso, da escrita, da palavra. Muitos são os profissionais que vivem disso. O professor, o escritor, o jornalista, o advogado, não é mesmo? Eu já volto comentando com vocês.
Gente, observem que o enunciado sugeria um texto de 30 linhas. Eu queria destacar para vocês a necessidade de, quando se escreve um texto, de se pensar nessa estrutura, né? Todo texto bem escrito e consistente deve ter aí pelo menos as seguintes estruturas básicas: início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A apresentação de uma ideia, o desenvolvimento dessa ideia, né? E finalmente a conclusão. Lembrando que os textos, as crônicas de um modo geral, são textos humorísticos que se debruçam sobre o dia a dia. Então eu espero que você tenha aí usado toda a sua capacidade inventiva, toda a sua liberdade para contar um pouco da sua vida em primeira pessoa, né? Minha gente, retomando o que vimos hoje, lemos e interpretamos uma crônica de Valcir Carrasco, um excelente cronista, um excelente escritor de teatro e de telenovelas. Entendemos a importância dos modos verbais na construção do texto, o modo indicativo que indica uma certeza, o modo subjuntivo que sugere uma possibilidade e, finalmente, o imperativo que a gente emprega para ordenar, para pedir, né, ou em outros contextos. Aprendemos finalmente um pouco mais sobre os elementos estruturais de uma crônica, né? Seus elementos composicionais, por assim dizer, que sustentam esse gênero. Eu deixo com vocês um abraço carinhoso e a gente se vê em breve.